Bom, pessoal, bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma capacitação da Mondiale Trabax. Dessa vez, nós estamos indo para Normandia, essa região bem interessante que fica ali no norte da França, histórica, com muita... Além da história, com uma gastronomia espetacular, enfim, como tudo aquilo que tem na França de bacana para a gente conhecer. Nos acompanha hoje o nosso decano, Leonardo Coutinho, nosso diretor de Europa. Ele fala de São Paulo. Léo, nunca sei. Você está em São Paulo, Léo? Porque você está em São Paulo, está em Campos do Jordão, está em Santos, vai estar em São Paulo. O Félix está falando da Espanha. Também não sei se está em Madrid, se está em Toledo. Toledo. Está em Toledo. E o Antônio Caeiro está em Portugal, não é isso, Antônio? Então, Antônio está na Terra Santa, viu, gente? Está em Portugal, tá... Bom, eu não vou me alongar mais, mas é para a gente começar logo. Vou passar a palavra já para o Léo, se quiser falar alguma coisa, para o Félix e depois para o Antônio, que irá nos levar. Lembrando que nós temos um chat para perguntas, nosso pessoal pode responder se assim precisar. Eu quero pedir novamente, renovar o pedido de vocês para desligarem a câmera e microfone para a apresentação de ficar de melhor qualidade e também informar que as nossas transmissões são também ao vivo pelo Facebook. Vocês podem criar salas de vídeo com seus clientes, porque aqui a gente fala do destino. Essa capacitação fica registrada no nosso canal de YouTube e lá você tem acesso a toda a biblioteca da Mondiale. São mais de 100 destinos e cidades em todo o Brasil e no mundo inteiro que a gente já tem feito de capacitações. Isso é uma biblioteca bem interessante e eu tenho certeza que a gente vai continuar usando isso no decorrer do tempo. Então, mais uma vez, bom dia e uma boa apresentação. Meninos, é com vocês. Então, muito, Edinho, bom dia aí, bom dia a todos que participam dessas capacitações com a gente. Agradecemos aí a presença de todos esses agentes de viagem, nossos parceiros. O Félix, que está ali, como disse já, em Toledo, vai dar uma palavrinha, falar rapidamente de algumas novidades que a Trabax está preparando para a hora que acabar essa pandemia aí, que espero que seja muito breve, não é? A gente tem ideia aí que a partir de março, abril, a Europa esteja funcionando normalmente, assim esperamos. E então estamos preparando vários produtos e o Félix vai dar uma palavrinha. E agradecer ao Antônio Caeiro, sempre muito amável, fazendo essas apresentações. Eu não canso de repetir que o Caeiro fez a número 1 e a número 100. Agora estamos para chegar no número 1000, né? Só vai aumentando 0 cada vez. Muito obrigado e vamos adiante. Obrigado mais uma vez a todos que participam aí com a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Dinho, Leonardo, Antônio. Efectivamente, nós estamos preparando, logicamente, várias questões para as primeiras viagens depois pandemia. A primeira e principal, logicamente, nós estamos fazendo aquilo que chamamos a Euríssima Europa VIP. Bem, são viagens fora dos roteiros habituais, por isso hoje estamos retomando o destino de Normandia, porque temos preparado que inicia em Paris e vai para a Normandia. Vai visitar também as praias do desembarco da Segunda Guerra Mundial, além da Bretanha, Val do Loire e volta outra vez para Madrid. Com isso quero dizer que são itinerários novos, que são roteiros novos, que são ideias de viagens para os seus clientes. A gente VIP está colocando muito superior, de 4 superior, 5 estrelas, muito melhor localizados, logicamente, daquela dos roteiros habituais, de categoria superior, e, além disso, pode ser personalizado, quer dizer, isso vem a ser um pouquinho uma ideia de viagem, mas se depois o cliente quer aumentar noites em uma ou outra cidade, pode ser feito, tá? Esta Europa VIP está pensada para fazer em minivan, tá? Com uma capacidade máxima de entre 4 e 6 pessoas. Porém, é uma ideia nova,
uma ideia que pode ser, não sei, o cliente quer um jantar em cima da Torre Eiffel em Paris, a gente pode programar um jantar para eles, tá? Então, tudo pode ser feito e uma ideia nova, complementária àquela das circuitos que, efetivamente, Leonardo, a gente pensa que pode estar funcionando novamente com normalidade a partir da Semana Santa, tá? Sem mais, Antônio vai nos levar de viagem para a Normandia. Antônio, bom dia. Bom dia a todo mundo. Bom, vamos então fazer uma viagem hoje, como o Félix disse, vamos começar em Paris. Aí tem um mapa da Normandia, desde Paris até o Monte São Michel, que eu já vou falar mais para adiante, e vocês podem fazer essa estrada Antônio, pelo norte. Não está saindo a tela. Agora. Não? Já? Agora sim, já. Já? Obrigado. Ok. Sim. Então, estava eu dizendo que hoje vamos fazer uma apresentação que tem que ver com uma parte da França chamada Normandia, que vocês estão vendo aí no mapa, com saída de Paris. Vocês podem seguir por essa linha azul, que é uma autoestrada, não é? E que toca nos principais lugares que há de interessantes para vocês visitarem nesse lugar. Para terem uma ideia das distâncias, são 3 horas e meia, mais ou menos, de carro, desde Paris até o Monte São Miguel. E aí, claro, a vossa viagem vai aumentar um pouco mais, porque vão visitar vários lugares aí na Normandia, que eu vou falar mais para adiante, não é? Mas isso é para terem uma ideia do percurso que vocês podem fazer nesses dias que estão aí na Normandia. Assim que depois da Normandia, vamos começar por Paris, chegam a Paris, aqui tem uma ideia já de onde é que fica a Normandia, não é? A Normandia fica juntinho à Inglaterra, né? Não, esse chama o Canal da Mancha, não é? Que divide a Inglaterra da França, e essa parte que tem aí essas indicações a vermelho, é tudo isso que se chama a Normandia, não é? Começamos por Paris. Paris não há muito que explicar, vocês já devem ter ouvido falar de Paris muitas vezes, mas de todo modo nunca é demais vocês ficarem com mais uma ideia da cidade de noite. Nesse dia da chegada, vocês já podem sair de noite e visitar alguns lugares icónicos da cidade, como o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, a Praça da Concórdia, essa que tem a fonte. Podem visitar também o pátio do Louvre, do Palácio do Louvre, onde tem a famosa pirâmide. Enfim, é o que há para ver em Paris, que é uma cidade que tem uma oferta muito grande. Aí de dia, já estão vendo outra vez, aí a pirâmide do Louvre, estão vendo também a Praça da Concórdia, essa que tem o obelisco, essa que tem a pontinha dourada, não é? Um obelisco que tem 3.500 anos, não é? É o monumento mais antigo de Paris e que, segundo as más línguas, os franceses dizem que foi uma oferta dos egípcios aos franceses, não é? Mas, enfim, nós sabemos, isso foi no tempo do Napoleão Bonaparte e provavelmente a oferta não terá sido exatamente uma oferta, né? Tem também outro bairro muito bonito que fica no bairro de Montmartre, que é o bairro mais alto da cidade de Paris, onde tem o famoso santuário do Sacré-Cœur, Sagrado Coração, onde vocês podem almoçar tranquilamente e visitar o Sagrado Coração. É um bairro muito interessante. Hoje em dia está de moda de novo esse bairro, que era uma antiga aldeia que ficava nos arredores da cidade de Paris, não é? Em Paris, para além de visitar os monumentos, ou seja, os museus principais, o Louvre, subir na Torre Eiffel, se quiserem, podem fazer um passeio pelo Rio Sena, que estão vendo aí. Podem fazer um passeio nesses barcos que chamam barcos bateau-mouche, barcos mosca, não é? Que é a tradução literal, não é? Podem também visitar a ópera, que está aí no canto inferior esquerdo, a Ópera Garnier, que é uma ópera muito bonita, que está no centro da cidade, detrás pertinho do Louvre, por exemplo, não é? Detrás da ópera vocês têm as famosas galerias Lafayette e também as galerias do Printemps, que são sempre muito gostoso de visitar, sobretudo os brasileiros que gostam bastante de comprinhas. Vale a pena visitar essas galerias que têm, o interior é lindo, não é? Também podem visitar a partir de Paris, a cerca de 40 minutos de Paris, tem o Palácio de Versalhes, que vocês podem ver aí no lado direito, que foi a residência dos reis de França desde o século XVIII, né? Desde o Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, que foi o último rei que ocupou esse palácio fantástico, não é? Vocês estão vendo aí os jardins, uma imagem dos jardins com o rei dos mares, não é? Que é o Neptuno, e tem também uma imagem da Sala dos Espelhos. Esse palácio foi ocupado pela última vez pelo Luís XVI, não é?
que foi o último rei. Aí houve a Revolução Francesa e o Luís XVI, com a sua mulher, a Maria Antonieta, perderam a cabeça durante a Revolução Francesa, né? Cortaram a cabeça deles, né? Claro, para acabar com essa história de triste, de cabeças cortadas, para terminar uma noite em Paris, não há como ir a um cabaré, né? Os cabarés são famosos em Paris, têm vários espetáculos. O mais famoso é o Lido de Paris, que fica nos Campos Elíseos, na Avenida dos Campos Elíseos, mas também tem o Moulin Rouge, que fica num bairro muito animado da cidade, chamado Pigalle, né? Fica aos pés de Montmartre, da Basílica do Sagrado Coração. Assim que vocês podem assistir também a um espetáculo onde podem ver o Cancan, esse baile famoso de Paris, podem tomar um champanhe. Se quiserem jantar, vão à sessão das 9. Os cabarés têm normalmente 2 sessões, esses mais famosos, claro, o Lido e o Moulin Rouge, têm uma sessão às 9 e outra às 11 horas. Não é? Agora, com a pandemia, não sei se há sessões, creio que não é? Bom, terminada então a visita do cabaré, do champanhe, das meninas e dos meninos, dos bailarinos, então começamos a nossa viagem saindo de Paris pela manhã e vamos em direção ao Monte São Miguel. O Monte São Michel já está na Normandia, por isso em 3 horas e pouco, vocês se quiserem ir direitos ao Monte São Michel, aí o tem, é uma ilha, ainda há dias houve uma maré cheia que ficou toda essa parte que vocês estão vendo aí descoberta, que tem areia, não é? Aí desagua um rio e tem o mar aí também, o Mar do Norte, não é? E então quando há marés cheias, esse Monte São Miguel fica inundado em qualquer lugar, do lado. Mas se não houver essas marés cheias, vocês podem chegar a pé. Não se chega de carro, vocês não conseguem chegar ao Monte São Miguel. Tem que ir primeiro para um parque, e nesse parque depois vocês têm uns ônibus que vêm aí no canto inferior esquerdo, são ônibus que fazem a conexão entre o parque onde vocês deixam o vosso carro e depois pegam esses ônibus que levam vocês até aos pés dessa pequena ilha que se chama a Ilha de São Miguel. Uma ilha que foi ocupada pelos beneditinos, pela ordem religiosa dos beneditinos, no século VIII, que construiu essa grande basílica que vocês estão vendo aí, mesmo no altinho, não é? E devido à sua posição geográfica, não é? Então esta ilha nunca foi conquistada, foi sempre mesmo durante as guerras entre ingleses e franceses, que foi guerras que havia continuamente, não é? Os ingleses ocupavam o norte da França, depois os franceses finalmente conquistaram com Guilherme o Conquistador, que conquistou toda essa parte aí, finalmente foi integrada no Reino da França, não é? Por isso é uma abadia que nunca foi conquistada, né? Nem mesmo durante o tempo das cruzadas, que eu já vou falar um pouquinho mais para adiante. Aí chegando aí nesse monte, tem uma muralha a toda a volta, vocês podem visitar a cidade, isso já vou mostrar mais para adiante algumas imagens do interior, pequenas ruelas, tem 40 habitantes só, não é? Não tem mais que isso, podem subir até a basílica que tem em cima, não é? Até ao mosteiro, e aí têm que pagar uma entrada se quiserem visitar o interior, mas se não quiserem visitar o interior, podem passear por aí, tem muitos restaurantes, muita lojinha, tem muita lojinha para visitar. Essa ilha de São Miguel, o Monte São Miguel, era um ponto de encontro dos cruzados, não é? Para que vocês tenham uma ideia do que é os cruzados. Os cruzados foram movimentos religiosos que começaram no ano 1096, não é? Em direção à Palestina, pois a Palestina, vocês podem ver nesse mapa que eu botei aí, que tudo que está a verde estava ocupado pelos árabes muçulmanos, aqui no lado esquerdo, mais da Península Ibérica, eram árabes, e no lado direito, aí onde vocês estavam ocupados pelos turcos otomanos, não é? E então essa ocupação levou a que aqui na Europa se organizassem movimentos normalmente por iniciativa de um bispo ou de um rei, então se organizavam movimentos de caráter religioso militar que iam por mar ou por terra para chegar na Palestina, para tentar libertar a Palestina da presença dos turcos otomanos, muçulmanos, não é? E é nessa fase das cruzadas aqui aparecem as famosas ordens religiosas militares, que aí têm as mais famosas aí na vossa imagem, desde a Ordem do Santo Sepulcro, a Ordem de Malta, a Ordem dos Templários, a Ordem dos Hospitalários e os Cavaleiros Teutónicos, não é? Os Cavaleiros Teutónicos são os alemães, não é? Esses nos próximos dias, ou talvez para a semana, não sei quando é que vou fazer uma apresentação da Polónia, e aí vou falar desses Cavaleiros Teutónicos, que são os alemães, não é? Praticamente, não é?
essas ordens religiosas foram muito importantes e praticamente começam a desaparecer a partir de 1300, quando esse movimento das cruzadas, que foi uma loucura, não é? Começou terminando, inclusive algumas das ordens religiosas foram extintas e perseguidas, como foi o caso dos templários, que a partir de 1300 foram perseguidas, não é? Por isso os templários, as cruzadas, faziam uma pausa quando vinham do norte da Europa, faziam uma pausa aí na ilha de São Miguel, aí já tem uma imagem do interior dessa pequena ilhota do Mont Saint-Michel, do Monte São Miguel. Tem, como veem, são as casas típicas da Normandia, casas de pedra, também aproveitando a madeira para fazer as paredes e tudo isso. E hoje em dia é uma zona turística, não é? Isso é só vive turistas. Como eu disse, vivem 40 pessoas só aí, não é? Vocês podem almoçar aí, podem visitar a lojinha, aí se perdem pelo menos umas 2, 3 horas visitando essa ilha, que é muito bonita, né? Saindo de São Miguel, então, do Monte São Miguel, podem aproveitar o resto da tarde, saindo do Monte São Miguel, para visitar as praias da Normandia. As praias da Normandia, vocês estão vendo aí no mapa, é uma zona que fica pertinho do Canal da Mancha, fica perto aí, do lado está a Inglaterra, e claro, as tropas alemãs ocuparam toda a Europa, né, excetuando a Inglaterra, e então, a partir de 1944, começam os alemães a ter problemas, e então se faz o famoso dia D, não é? O dia D, que do 6 de julho de 1944, que foi o dia em que as tropas aliadas desembarcam nessas famosas praias da Normandia, não é? Aí tem várias praias, aí podem ver pelas bandeiras onde desembarcaram os vários exércitos que atacaram. Houve 10.000 mortos num só dia, 10.000 mortos por parte dos aliados e 4.000 por parte dos alemães, não é? Assim que não vale a pena visitar todas, podem visitar todas, mas para mim as mais interessantes é a praia de Omaha, onde tem vários vestígios, ainda tem vários, todos eles têm monumentos, não é? Todos. E a praia de Juno, não é? Onde desembarcaram os canadenses, não é? Aí podem ver algumas imagens da primeira praia, que está do lado direito, as várias praias. São praias normais, aí faz bastante frio. Na Normandia chove muito, faz frio, pode nevar, inclusive, não é? E por isso é que o desembarque se fez no verão. E aí o desembarque foi uma coisa horrível. Vocês têm que imaginar que toda a costa estava cheia de alemães, com baterias, cheias de bunkers, não é? Disparando, os soldados dos aliados desembarcando nesses barcos. Podem ver algumas imagens aí, a preto e branco, desses desembarques. Foi uma coisa horrível, não é? Matavam os caras como passarinho, não é? E aí podem ver as imagens hoje em dia do que foi ficando dessas praias. Na parte de cima tem a praia de Arromanches, com essas pontes flutuantes que eles utilizavam para desembarcar a partir dos barcos, como podem ver nessa imagem do lado direito, não é? Desembarcavam tanques, desembarcavam várias artilharia pesada, não é? Que desembarcavam nessas praias, e eram, claro, os alemães tinham esses bunkers, como vocês estão vendo aí, essas baterias, não é? Que disparavam contra os barcos, contra os tanques, contra os soldados que iam desembarcando aí nessas praias, não é? Foi um momento horrível, em 1944, foi o princípio do fim dos alemães, não é? Aí tem mais imagens das praias, de novo podem ver aí no canto superior direito, podem ver imagens desses buracos todos que há por aí, que são barcos que têm que ver com as bombas, não é? Que foram caindo, disparadas a partir dos barcos, e aviões que lá soltavam aí bombas em cima dos alemães, não é? Há esse monumento que vocês estão vendo aí do lado esquerdo, que é um monumento de ferro, não é? De aço, que está na praia onde desembarcaram os americanos, na praia de Omaha, não é? Também vem outra imagem aí dos bunkers, não é? Dessas fortalezas, dessas baterias, onde estavam os canhões que estavam disparando sobre os soldados que estavam desembarcando, não é? Por todo lugar aí na Normandia está cheio dos chamados memoriais. Memoriais são soldados muitas vezes desconhecidos, inclusive, que eram corpos apanhados na praia, nos campos, não é? E então depositavam eles, muitas vezes em valas comuns, não é? E botavam essas cruzes, no fundo são memoriais, aqui estão por todo o lugar aí, nessa zona das praias da Normandia, não é?
Depois de visitarem as praias da Normandia, que vocês uma tarde chega perfeitamente para vocês visitarem isso, vocês podem ir dormir, por exemplo, a Caen. Caen é uma cidade que tem 100 mil habitantes, um pouquinho mais, talvez por aí. É uma cidade histórica, muito bonita, e aí vocês podem visitar. Tem muita coisa interessante para visitar, desde logo o castelo, um castelo medieval. Vocês podem entrar pertinho do castelo. Vocês têm essa igreja, que é a igreja de São Pedro, uma das velhas igrejas medievais, né, de estilo gótico, não é? Nesse caso é um gótico do 1200, mais ou menos, não é? Sempre caracterizado por essas grandes torres, não é? Em direção ao céu, não é? É uma altura de grande espiritualidade, de maneira que, aproveitando a inovação técnica que foi o arco em ogiva, que permitiu levantar na vertical os edifícios, não é? Faziam essas grandes torres, não é? Quanto mais altas, mais perto de Deus, não é? Porque, de facto, as torres não servem para nada, a não ser para ter os sinos, não é? São torres sineiras, não é? Portanto, vocês podem visitar todo esse centro histórico da cidade de Caen, aproveitar para entrar numa igreja ou outra. Podem, por exemplo, visitar as duas abadias mais famosas que há na cidade de Caen, construídas pelo Guilherme o Conquistador e pela sua mulher, a Matilde, não é? Que uma se chama Abadia dos Homens e outra se chama Abadia das Mulheres, não é? Que vocês podem visitar. Hoje em dia, felizmente, está tudo restaurado, tudo reconstruído, depois dos bombardeamentos terríveis durante a Segunda Guerra Mundial. Aí tem uma imagem no lado direito de como ficou a cidade de Caen, por exemplo, que é só um exemplo, porque nessa região, todas na Normandia, ficou destruída pelos bombardeamentos, primeiro dos alemães, depois dos aliados, né? De maneira que esses monumentos, que hoje em dia está tudo restaurado e que está visitável, né? Isso ficou tudo destruído, né? E aí houve um esforço enorme de todo, não só francês, mas também do mundo inteiro, para ajudar a reconstruir esse património da humanidade, né? Essas abadias são abadias de 1200, por isso já estão vendo, né? São abadias muito antigas, né? Que existem em Caen e que vocês podem visitar. O interior da cidade, digamos que a parte histórica da cidade de Caen é muito interessante, é uma cidade típica da Normandia, com os seus edifícios de madeira, né? Ruelas estreitinhas, restaurantes onde vocês podem almoçar ou jantar, restaurantes com uma boa gastronomia. Eu mais para diante já vou falar da gastronomia da Normandia. É uma gastronomia muito famosa, se come muito bem na Normandia, não é? Assim que vocês podem e devem visitar o interior de Caen, dormir descansados, não é? Jantar ou almoçar, e no outro dia já vamos para outros lugares, pertinho de Caen. Vocês podem visitar, por exemplo, para quem for mais religioso, que tiver curiosidade, o segundo santuário mais importante da França. O primeiro é Lourdes, não é? Que fica na fronteira com a Espanha. O segundo santuário se chama Lisieux. Lisieux é um santuário do século XIX, dedicado a uma das doutoras da igreja. Os doutores da igreja são 40 e poucos, não é? Uma delas é Santa Teresinha do Menino Jesus, de Lisieux, que é essa senhora que estão vendo aí no canto inferior esquerdo, que é uma doutora da igreja, uma mística, né? Tinha visões, e então o corpo dela está nessa igreja que vocês podem ver aí. Assim que, se quiserem dedicar um pouquinho de tempo a essa parte mais espiritual, podem também visitar, pertinho de Caen, esse santuário de Santa Teresa do Menino Jesus de Lisieux, que é uma igreja muito interessante, né? Também, depois se não quiserem visitar Lisieux, pois podem ir também até junto à costa, pertinho sempre de Caen. Podem visitar uma das praias mais famosas da Normandia. Esta não é famosa pelo desembarque, pela guerra, é famosa pela quantidade de gente que se juntava. Eram praias muito famosas no final de 1800, 1900, não é? Quando as famílias ricas europeias viajavam para esses lugares de veraneio, não é? No verão, porque estava muito calor, eles se juntavam as famílias ricas europeias nesses lugares famosos, onde estava mais fresco. As praias, claro, não são praias do Caribe, nem praias brasileiras, são praias com águas muito frias, não é? Mas, de todo modo, eles também não utilizavam as praias para tomar sol, não é? As praias eram utilizadas para nadar. Nadavam, se alojavam em hotéis palácios, hotéis de luxo. Aí embaixo vocês têm um dos mais famosos hotéis da cidade, que tem um cassino. Nos cassinos jogavam,
à noite se encontravam nos hotéis palácios aí para jantar, para dançar, para jogar. E hoje em dia, Deauville é muito famoso também, quer pelos vários restaurantes e hotéis e palácios que existem por aí, mas porque aí se faz um festival de cinema americano, normalmente, e é frequentado por personagens, grandes atores do cinema americano. Aí no lado esquerdo tem o Passeio dos Artistas, não é? Com alguns nomes de atores e atrizes famosas, Jack Nicholson, Rita Hayworth. Portanto, é uma cidade muito interessante para visitar, para passear. Num dia de sol é lindo, não é? Aí, como faz muito vento e pode chover, então o pessoal normalmente se refugia nessas cabanas que estão aí na praia para se protegerem um pouquinho do vento, não é? Também fazendo base em Caen, dormindo em Caen, vocês podem visitar essa outra cidade que se chama Rouen. É uma cidade, é uma pequena cidade também, típica da Normandia, claro, com a sua catedral bem no centro da cidade, como era normal, catedrais sempre de estilo gótico, não é? Já falei que é cerca de 1200, com as suas agulhas em direção ao céu, não é? Em Rouen, vocês também podem visitar as ruelas da cidade, que são muito características, e aí numa das ruelas vocês podem ver aí esse relógio, a Torre do Relógio. É um relógio medieval que tem um mecanismo muito antigo, desde 1300, não é? Que funciona. É um dos símbolos dessa cidade de Rouen, que fica pertinho de Caen, mais ou menos a 40 minutos, não é? Esse Caen passa aí o rio, que é o rio Sena, não é? Que depois vai desaguar em Le Havre, que é o maior porto francês, que podem também visitar. É uma cidade mais moderna, a cidade de Le Havre. Aí param navios de cruzeiro. É uma cidade interessante, né? É mais moderna, digamos, mas é curiosa também, se quiserem ver aí onde desagua o Rio Sena que passa por Paris e que desagua precisamente no maior porto de francês, que se chama Le Havre, né? Pertinho também de Le Havre fica outra cidade muito interessante, muito bonita, uma cidade típica, característica da Normandia, não é? Que se chama Honfleur. É outra cidade que não tem monumentos especiais, mas que dá para fazer um passeio, é muito interessante essa avenida junto ao mar, não é? Dá para vocês fazerem um passeio bastante agradável aí nessa pequena cidade, né? Bom, e já que já falámos da comida, pois a comida da região da Normandia. A Normandia tem uma região, está dividida em 3 partes, não é? Está dividida em Mancha, Calvados, e em Calvados é muito famoso, porque aí se faz a cidra. Eles acompanham muito a comida com cidra, que é uma bebida espumante que é feita de maçã, não é? Com a maçã também se faz tipo uma aguardente, não é? Que se chama Calvados, que é muito agradável também terminar uma refeição com um copinho de Calvados. Aí, claro, essa região é uma região que tem muitas ovelhas, eles comem muito ovelha, tem muito porco também, de maneira que eles fazem uns patês, aí no meio tem esse tipo, um patê que vocês estão vendo aí prensado, que é a famosa tripas, né? São tripas prensadas, né? Também pratos de mar, aí tem as famosas vieiras, né? São vieiras da costa da Normandia. Tem os mexilhões, claro, o mexilhão também é muito famoso nessa região. Os queijos da Normandia, aí tem o camembert, um deles, não é? Também tem aí na parte superior, no lado esquerdo, tem as tripas. Isso é o intestino, é o estômago da vaca, não é? Que é preparado com legumes. É tipo uma dobradinha, como vocês chamam no Brasil, não é? Também podem comer, claro, as ostras, o pato. O pato em França é muito famoso, não é? Aí tem que provar o pato, esse é pato no forno. Também, se forem a São Miguel, no Mont Saint-Michel, é muito famosa essa omelete. Esse prato que vocês estão vendo aí no lado direito, abaixo, é uma omelete que é muito famosa, não é? No Monte São Miguel. Enfim, é caríssimo, não é? É caríssimo, porque a França é caro, não é? Uma omelete no Mont Saint-Michel pode custar facilmente 15, 20 euros, não é? Por uma simples omelete, não é? Por isso, há que ter cuidado com os preços, não é? Bom, e terminou a visita com algumas imagens da gastronomia da Normandia, né? A Normandia, claro, tem muitos pequenos outros povoados, pequenos lugarejos,
que dá para vocês se entreterem, tirando estes que eu falei, que são os principais, mas tem outros, né? Normandia, a própria paisagem é muito bonita, né? Obrigado pela vossa atenção e espero que tenham gostado dessa viagem virtual, né?